Olá, tudo bem com vocês? Olá, Rafael, tudo Olá, pastor bem? Marcos, tudo certo? Comunidade. Estamos no nosso primeiro encontro em sintonia com a alma de 2024. Depois de um período aí que estávamos fora do ar, Sim. retornando os nossos encontros mensais, juntamente aí com o meu amigo Rafael, com a equipe técnica aí, a Rose no som, o Marco na transmissão, e juntos nós queremos ter esse tempo de reflexão, uma boa música Com certeza. e de oração, e estar com você, poder entrar na sua casa, no seu coração e transmitir assim essa sintonia da palavra de Deus. Como o Marco falou no início, antes de começarmos o programa, ele disse: pastor, fala do triplo C. O que é o triplo C? Curta, dá o seu joinha, comente e compartilhe. Compartilhe isso aí. É isso aí, né, Rafael? Com certeza. E aí nós vamos potencializar também esse programa e o YouTube vai entender que ele é relevante também para a divulgação da palavra de Deus. Amém. É muito bom estar juntos, é muito bom poder, nesse momento, celebrar também esse programa. Vamos ouvir a primeira música, Rafael? Vamos lá, com certeza. Qual é o primeiro hino que você vai... Dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor. É um clássico, né, da nossa igreja. Sim, é um clássico muito conhecido, não só da nossa igreja também, né? Mas principalmente dentro da igreja luterana, ela é muito, muito tocada até hoje. Que bom. Então, na voz do Rafael, vamos ouvir. Se você conhece, cante junto esse hino Dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo. A Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de Espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queiras conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. Amém.
Como eu mencionei, esse hino é um clássico também que nós cantamos sempre nos cultos, né? E é um convite a dar graças a Deus. Inclusive a palavra, Rafael, nos diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Parece simples, mas não é tão simples em tudo dar graças, né? Não, porque tem situações que não estão no nosso controle, né? Exatamente. Parece que há situações que nós perguntamos: há algum motivo para agradecer? Há algum motivo dar graças quando as coisas estão difíceis? Quando há alguma situação que de alguma forma nos entristece, nos preocupa, nos angustia? Você teve um período agora, um momento de saúde, né, Sim. Rafael? Como é que foi esse momento para você? Como é que você também lidou isso? Conta um pouquinho para nós dessa experiência. Claro, acho que é um testemunho também para a comunidade, né? Nós tínhamos o aniversário dos nossos filhos naquele dia, era uma sexta-feira, e aí, enfim, eu me senti cansado durante a manhã, e durante o almoço eu senti uma leve dormência nas mãos. Mas até aí tudo bem, né? Entre aspas. E aí, quando eu retornei para casa, depois à tarde, aí Mudou o cenário. mudou o cenário, aí eu acordei com a sensação de que eu estava preso dentro de mim, né? Não conseguia pedir ajuda, e aí consegui pelo celular chamar minha esposa, que aí me levou ao atendimento médico, né? E foi uma suspeita aí, está se investigando um AVC, tá? Então foi uma situação bem séria, né? Na hora eu não consegui perceber o que estava acontecendo comigo. Ainda bem que eu não estava sozinho, né? Que Sim. teve atendimento rápido. E você prontamente recorreu também ao auxílio médico, né? Você Sim, é que buscou assim, quando eu ajuda. estava meio fora de mim, já não era mais eu também Sim. na minha... Outras pessoas conduziram Outras você. pessoas conduziram essa situação, né? E aí a gente vê que a gente não tem o controle de nada. Não. Quando eu cheguei no hospital, só lembro de eu entrando, e quando eu acordei na UTI. Então, até eu entender o que tinha acontecido, né? Porque a gente foge isso da memória, né? Esses flashes que a Dá gente um passa. lapso, né? Dá um lapso, exatamente. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, o cuidado de Deus nesses momentos. Nada foge ao controle dele, e a gente está aqui também com uma missão, eu acredito nisso. Claro, claro. Há um propósito para a vida de cada um de nós aqui, seja você que está nos ouvindo. E se você está aí é porque Deus tem um propósito na tua vida. É assim que eu entendo que o Senhor ali, eu posso dizer que foi um milagre, a maneira com que tudo conduziu, porque não houve sequela nenhuma. Fato é que estou aqui Graças a na Deus. minha integralidade. Foi um susto, na verdade, quando Foi. fiquei sabendo, né? Foi numa sexta-feira, né, Rafael? Foi numa sexta-feira, Uma dia sexta- 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Isso. Eu lembro muito bem, depois à noite eu fiquei sabendo, e aí foi aquele susto que a gente tomou no primeiro momento, né? O que aconteceu com você? E aí se mobilizou toda uma corrente de oração. Né? Várias pessoas orando aqui na Apóstolo, na Cristo Sim. Redentor, em outras comunidades, nas cidades. Sim. E isso também foi um mover assim muito bonito, né? De pessoas, eu fui recebendo mensagem: pastor, estou orando, vamos orar, e todo esse movimento realmente Foi. para que você pudesse experimentar esse livramento, esse cuidado de Deus. Sim, eu até quero aproveitar esse momento para agradecer. Eu não sei todas as pessoas que oraram. A gente acaba não sabendo, porque uma pessoa pede Sim, para é uma outra. corrente, né? Foram em outras igrejas, em outras denominações, né? Mas é importante a gente dizer, né, que Deus, claro, tudo é vontade dele, mas Deus também ouve a oração, né? Às vezes não é a vontade do Senhor que aquilo se desenhe daquela forma, mas no meu caso, eu tenho certeza de que a oração que foi, a súplica, né, que foi movida nesse sentido, Deus ouviu. E nesse sentido, a minha gratidão primeiro a Deus por tudo que Ele tem feito, e depois a todos vocês que oraram, pastores, né? Pastor Marcos esteve presente, outros pastores também, Pastor Gilson, enfim, todos aí Pastor Cléo, que eu tenho mais contato, né? A nossa gratidão é isso tudo o que aconteceu.
E a gente se sentiu, depois quando eu acordei, e isso foi uma coisa interessante, a Carla comentou isso, era uma situação muito grave, poderia ter se desenhado de outra forma, e o médico foi muito sincero para ela quando cheguei no hospital, mas a gente se sentiu carregado em oração, sabe? Mesmo que eu não estava totalmente consciente naquele momento, mas a Carla sentiu esse ser carregado em oração. Isso faz toda a diferença. E é por isso que a gente se reúne em comunidade. Para orar e suportar pelo outro, né? Porque senão bastaria a gente estar em casa orando, né? Mas Exatamente. aí a gente vê a força que existe, né, na comunidade. Né? De um carregar o outro, né? Exatamente, de um Em carregar o outro. oração, em apoio, verdade. Então a minha gratidão a todos vocês e principalmente ao nosso Deus. E é muito bom ter o Rafael. A vida do Rafael, na verdade, é um milagre. Ele tem outras experiências lá do passado também, né, Rafael? Sim. Que talvez em outro momento você possa também nos contar. Mas ele já passou por situações em que realmente é expressão de cuidado de Deus e de livramento, de restauração, de cura, né? E somos gratos por Deus ter permitido que você continue entre nós e estar conosco. Amém. E isso é muito bom. A missão não terminou ainda. Não terminou, você tem uma missão grande aí. Aliás, uma missão não só dentro das nossas comunidades, igreja, mas para dentro da cidade, para dentro do nosso estado e até mesmo nosso país, né? Amém. O teu trabalho ele é extremamente significativo e importante como regente, como maestro aí na área musical e cultural da cidade. Amém. Muito bem, vamos ouvir então o próximo hino cantado pelo Rafael. Se você conhece, cante junto. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, sabe meu nome para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus, nós ouvimos esse hino, que é um convite a gente se dobrar à palavra, né, e ouvi-la, e deixar a palavra ser palavra ao nosso coração, nos orientando, nos dando norte, também nos consolando e nos mostrando também a vontade de Deus. Hoje eu quero começar a nossa reflexão com uma pergunta. Aliás, uma pergunta que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós a fazemos, ou já fizemos, ou estamos fazendo, algumas pessoas também talvez estejam fazendo. E essa pergunta a gente geralmente faz diante de situações que nos deixam perplexos. A pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus? Eu lembro de uma cena ainda do Papa João Paulo II, há muitos anos atrás, né? Quando ele visitou o campo de concentração de Auschwitz. E ele, naquele silêncio, foi assim, matéria, noticiado no mundo inteiro,
no silêncio, ele perguntou: onde está Deus? Diante daquela situação toda que aquele lugar, né, traz, como o horror dos horrores humanos, do que a gente é capaz, pela maldade humana, chegar ao extremo como foi, né, toda a morte de milhões de judeus, mas é toda a situação de guerras e de tantas mortes de inocentes. Hoje a gente vê conflitos lá no Oriente Médio, a gente vê conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, em vários países, e aí nós nos perguntamos: onde está Deus, né, diante de toda a situação? Até porque a ideia, muitas vezes, que as pessoas têm, só que esse é um tema bastante profundo e complexo, Rafael, que, de alguma forma, a gente precisaria dedicar assim, um bom tempo, como a gente lida com o mal e como Deus, sendo bom, por que existe o mal? São questões existenciais e são questões que, de alguma forma, nós nos perguntamos, né? E todo ser humano faz essa pergunta existencial. Alguns, até por conta dessa situação, chegam até a desacreditar em Deus, porque como Deus, sendo bom, há tanta maldade no mundo? Por que crianças inocentes morrem? Por que há situações que nos apavoram, né, diante do que a gente assiste? Então, esse é um contexto, né, talvez que essa pergunta ela cai, né, Certo. e ela é feita. E esse talvez seja um caminho que a gente poderia também abordar em algum momento. Mas o que eu também quero, através dessa pergunta, talvez bem aquela coisa de criança. Já vi, por exemplo, do culto infantil, crianças perguntarem: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está nas nuvens, né? Então, nós temos 2 filhos, né? Então, no final de semana a gente passou o domingo na praia. Aí fomos lá, aí meu filho de 5 anos, a gente estava saindo da casa, aí falou: vamos orar agora para que Jesus nos abençoe na nossa viagem de retorno. Aí ele falava assim, aí ele perguntou: mas papai, Jesus está no céu, né? Aí ele falou assim: a gente esqueceu de orar para que cuidar da nossa casa aqui, porque o ladrão não venha, porque Jesus não está com ladrão. Situação difícil, né, da gente explicar. Aí eu falei assim: mas Jesus mora no céu ou ele está aqui na terra? Ele me perguntou, né, 5 anos. Aí eu disse assim: filho, como é que explicar a onipresença de Deus? Né? Eu disse: sim, Jesus morreu, ele estava aqui, morreu, mas na Páscoa ele ressuscitou, ele está no céu, mas ele também está no nosso coração. Aí eu tentei explicar para ele, né, como é que, mas se Jesus ficar aqui, como é que ele vai conosco para lá? Né? Aí eu falei: não, é que ele pode estar em vários lugares. Então ele desaparece, aparece a criança, né, a imaginação não infantil de como você lida, onde está Deus, porque, né, você não vê, você não toca, e ele está no céu, ele está aqui entre nós. E essa pergunta: onde é que está Deus, né? Exatamente. Eu falei assim: olha, filho, é que nem o vento, a gente sente o vento, não sente? Na praia. Ele falou: sim, mas você vê o vento? Não. Então tentei mostrar para ele de alguma forma que Deus é como esse vento, né? Que ele está ali e você não vê. Mas você sente ele, né? Foi uma alternativa que eu encontrei de tentar explicar aonde está esse Deus, né? Legal. E é interessante, bem esse questionamento do seu filho, muitas crianças, né, perguntaram, e essa pergunta continua, a gente cresce e se torna adulto, Sim. muitas vezes nos perguntando onde está Deus, né? Existem algumas respostas, eu diria assim, né, sobre essa pergunta. Uma resposta seria realmente dizer: olha, Deus está no céu, né? Deus está no céu, e esse céu significa toda essa grandiosidade, essa onipresença de Deus, né? De que ele tem nas suas mãos todo o universo, né? Ele tem nas suas mãos tudo que foi criado e tudo que existe, tudo que está
nessa presença de Deus. Por isso que os céus, ele representa isso. E quando Jesus nos ensina a orar, interessante, a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, né? Está no céu. Então, há uma dimensão, há um jeito de responder essa pergunta, dizendo, olha, todos os céus, toda a criação, todo o universo, e Deus está presente, né, nessa obra. Ele tem uma hierarquia também, né, quando se fala Deus está no céu. Uma outra resposta seria assim, também dizer, Deus é o que vai muito próximo a essa primeira resposta, Deus é o transcendente. Ele ele está e não está, por exemplo, ele não pode se coisificar, você não pode tornar Deus um objeto, né? Porque se você torna Deus um objeto, você tornou-lhe um ídolo, e ele não é um ídolo. Sim. Ele é transcendente, ele existe. Então, há essa resposta, onde está Deus? Deus ele existe, ele é o outro. Karl Barth diria, né, um dos teólogos suíços protestantes, ele disse que Deus é o totalmente outro. Seria, na teologia a gente chama isso de alteridade. O outro que eu não tenho controle nenhum, o outro que eu, de alguma forma, é um outro ser, e que essa relação é uma relação também distante, porque ele é o outro que eu não consigo quantificar, ele é o outro que eu não consigo reter, ele é o outro que eu não consigo classificar, nem caracterizar, porque ele é o outro, ele é Deus, né? E Karl Barth também diria que a partir do momento que a gente caracteriza Deus e a gente tenta domesticar Deus, de novo nós tornamos Deus pequeno e tornamos ele um ídolo. E como isso é forte, né, no sentido de que, perceba, Rafael, como as pessoas gostam de tornar Deus um ídolo, né? Fazer Deus da sua projeção. Ele não é o outro. Deus é o que eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja aquilo que eu busco, aquilo que eu projeto, aquilo que eu espero. Então, Como se ele tivesse que me servir, né? exatamente, como se ele, então, eu projeto e crio esse Deus para que ele esteja a meu serviço, né? Exatamente. Bem isso. E aí, também, lembrando do Lutero, o reformador, ele disse assim, deixem Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Não aprisione ele, não tente quantificá-lo, porque ele vai perder a sua essência na sua compreensão, né? Então, essa dimensão do transcendente, ele é o totalmente outro. A terceira resposta é que ele é um Deus imanente, que na teologia a gente também usa esse termo imanente, que significa o Deus encarnado. Se ele é transcendente, mas ele também é o Deus presente. E o Deus que se encarnou, e o Deus que decidiu ser gente. Então, onde está Deus? Deus está no céu, é um jeito de responder. Deus é o totalmente o outro, e por isso ele está na transcendência, mas Deus também está na imanência, no presente, na vida, porque ele se encarna, ele se torna um de nós, e ao se tornar um de nós, ele está presente na nossa realidade. Então não é um Deus que é ausente, longe, ele é transcendente, ele é o outro, mas que Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, ele diz assim, Deus se esvaziou. Deus se esvaziou, se tornou um de nós. Olha que coisa impressionante, gente, que esse Deus tão grandioso, tão transcendente, ele se esvazia e se torna gente. Então, onde está Deus? Deus também está na encarnação. Deus está na humanidade. Deus está no pulsar da vida. Deus está
nos processos da nossa existência, na nossa história. A história da humanidade não está abandonada, porque esse Deus entra na nossa realidade. Então, onde está Deus? Deus está também na nossa realidade. Deus está no nosso mundo, né? Na nossa dimensão humana. E estar na nossa dimensão humana tem uma outra resposta ainda, que pode ser que Deus está em nós. No próximo. Em nós. Em nós e no próximo. Foi próximo que você falou? Isso. Isso, então, está em nós e no próximo. Porque veja, Paulo também vai dizer isso, que o Espírito Santo nos faz morada de Deus. Nós nos tornamos santuários, templos. Deus não habita mais em santuários construídos de pedras. Deus não está mais preso a lugares, né, físicos, porque muitas vezes é isso que a religião faz, de novo, quantifica, domestica Deus e prende-o, né? Mas Deus está no coração e agora Ele habita em cada pessoa que nele crê, que nele se abre e permite que Ele faça morada. Então, uma resposta que a gente pode dar, onde está Deus? Deus está em nosso coração. No nosso coração. Nós nos tornamos templo, morada de Deus. E uma outra, e talvez uma outra resposta que eu poderia dizer, Rafael, é que Deus está entre nós. Entre eu e você. Entre nós. Ele está entre nós. Jesus disse isso, que onde 2 ou 3 pessoas se reunissem, Onde ele estaria. ele estaria, em nome dele, ele estaria ali, naquele lugar, naquela comunhão, naquela coletividade, né? E é interessante porque ele coloca 2 ou 3, né? Então existe essa ação do Deus em mim, em nós, no nosso coração, mas Deus também está nas nossas relações, no nosso ser comunitário, no nosso ser coletivo. Ele se manifesta, ele também aparece, ele também age, né? E isso é muito interessante porque, veja, Rafael, nós não cremos um Deus singular, não é verdade? É verdade. Nós cremos um Deus que é plural. Ele é plural, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Sim. Ele é único, é um, mas é uma relação comunitária. É uma relação entre 3 pessoas. É uma relação em que não é um Deus solitário. Ele é um Deus comunitário. Os ortodoxos falam muito bem isso quando eles falam sobre a Trindade. Eles usam até uma metáfora, Rafael, que é bem interessante. Eles dizem assim que a Trindade dança entre si. É uma dança. Interessante, né? Porque o que é dança? É um movimento. Claro, sempre. É um movimento vivo, né? Então, a relação do Pai, Filho e Espírito Santo é essa relação viva que é um movimento e que os 3, eles se correlacionam, eles coexistem, né? E você não, quando você se relaciona com Deus, você não se relaciona com uma parte só da Trindade. Sim. Você se relaciona com Deus triuno. Quando você ora a Jesus, você também está orando ao Pai e ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age em nós, também o Pai e o Filho está presente. Quando nós declaramos essa grandiosidade, essa transcendentalidade de Deus, é o Filho e o Espírito Santo que está junto. Então veja, se Deus também está entre nós, e eu gosto muito dessa compreensão, e aí eu quero ir também concluindo, é que nós encontramos Deus. Onde está Deus, a pergunta, e nós o encontramos nas relações. Nas relações. Eu citei uma vez num culto aqui, quando nós estávamos passando por períodos de enchentes aqui no estado, e a pergunta é, né, diante dessas tragédias, onde está Deus, né? E eu disse, olha, Deus está na solidariedade, Deus está naquelas pessoas que estão agora uma ajudando a outra, Deus está naquela partilha do pão, Deus está naquele abraço,
Deus está naquela pessoa que vai lá e salva o seu semelhante. Deus está lá naquela pessoa que vai lá e resgata quem precisa ser resgatado. Deus está presente nessas ações, nessas relações, porque o Evangelho de João vai falar, ou melhor, o João que escreveu o Evangelho vai dizer na sua carta que Deus é amor. E só há amor nas relações. Não é um amor egoísta, não é um amor em si mesmo, mas é um amor nas relações. Por isso, uma das coisas, meus queridos, que a fé nos faz é que ela transforma os nossos afetos. Os nossos afetos são transformados. De alguma forma, nossos afetos precisam passar pela conversão. A gente precisa modificar, sair do nosso isolamento, da nossa solidão, do nosso individualismo, do nosso egoísmo, para uma prática e uma vivência de afetos que promove amor, porque Deus é amor. João vai dizer, ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. É como seu filho, onde está Deus? Né? Você usou o exemplo do vento. Você não vê, mas ele está lá. E João vai dizer, ame o teu próximo, faça o bem às pessoas e você verá Deus. Porque é no amor, é nas relações, é no fazer o bem, é no fazer a justiça que a gente encontra a presença de Deus. Que Deus abençoe, que você encontre esse Deus e viva esse Deus, que o Evangelho te possibilite a você perceber nessa relação afetuosa de amor, porque o nosso Deus, ele é plural, ele é relacional, ele é afetuoso, ele é amor, e ao mesmo tempo que ele é amor, ele nos proporciona essa vivência em comunidade. Que Deus te abençoe, que você viva essa fé e encontre esse Deus na sua vida, na sua caminhada com outros, com outras pessoas. Amém? Amém. Amém. Vamos ouvir o próximo hino então, Rafael? Com você ouviremos mais um hino. Louvado sejas, Pai Deus, por todo o teu amor, por tuas bênçãos e proteção. Louvado sejas, Pai, louvado sejas, Pai e Deus. Louvado sejas, Pai e Deus, por todo o teu amor, por tuas bênçãos e proteção. Louvado sejas, Pai. Louvado sejas, Pai e Deus, por todo o teu poder, por tua graça e teu perdão. Louvado sejas, Pai, louvado sejas, Pai e Deus. Louvado sejas, Pai e Deus, por todo o teu poder, por tua graça e teu perdão. Louvado sejas, Pai. E hoje nós temos nosso programa Sintonia com a Alma, mas também temos um momento especial que iniciamos agora, hoje, nesse domingo. Vamos iniciar a nossa caminhada de espiritualidade e música. Rafael, aquele convite especial que você sempre faz. Claro, tivemos um tempo aí de férias, né? Vamos dizer assim. E agora estamos retornando, então, com esse programa que tem se tornado já um programa cultural também, né? Além de espiritual,
porque sempre temos trago bons músicos aqui, né, para se estarem presentes nessa programação. E nesse domingo estarei eu com a Carla, né, trazendo aí músicas cantadas e tocadas, voz e piano. Certamente vocês vão se agradar, repertório muito bonito e que certamente vai nos edificar na palavra do Senhor. Então, o meu convite é para que nesse domingo, às 19 horas, 19 horas. vocês estejam aqui conosco também, com o pastor Marcos, comigo, com a Carla e com toda essa equipe que tão bem prepara e ornamenta também esse espaço. Sim, o Porque espaço fica muito convidativo, aconchegante, acolhedor. Exatamente, não é a mesma, claro, a mesma igreja, né? Mas toda a decoração aqui ela é pensada de uma forma de privilegiar também a espiritualidade e também a música. Então, se você ainda não veio, está perdendo. Isso aí, venha, porque realmente é um momento muito, muito especial. É um tempo que a gente para, reflete, descansa, quieta, escuta, renova, fortalece, enfim, começa a semana muito bem. Com certeza. A gente começa a semana Renovado. renovado. Então venha, né? E nós vamos encerrar nosso programa, então, com uma palavra de oração. Eu quero convidá-los para orar, Rafael, e também você que nos acompanha. Se quiser, então, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos com uma reverência e um tempo de silêncio também, e acompanhe, então, comigo esse tempo de oração. Deus, Tu és grandioso, transcendente, Tu estás nos céus, estás na terra, em todo lugar. E decidisse vir até nós, habitar entre nós, fazer morada também em nós. E assim, essa Tua presença se torna real e verdadeira. Que esta pergunta que nos acompanhas, onde Tu estás, possa ser respondida e experimentada, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, nas relações que exercemos, que geramos entre as pessoas, e que nessas relações nossos afetos sejam transformados e possamos perceber a Tua presença, a presença do Teu amor, a presença da Tua essência, porque Tu és amor, a presença do Teu Espírito, a presença da Tua palavra, a presença renovadora, a presença que nos fortalece, a presença que preenche o vazio da nossa existência, a Tua presença que nos acolhe, que nos abraça, essa presença que nos fortalece e que nos faz olhar para a nossa volta e perceber também no outro a sacralidade da vida. Obrigado, Senhor, porque essa presença é viva. Tu estás entre nós, Tu estás em nós e Tu estás em todo esse universo. E nós queremos nos dobrar diante dessa grandiosidade e esse mistério da Tua presença, especialmente nesta época de Quaresma, nessa época de paixão, de morte, de ressurreição, onde de forma tão profunda Tu sinalizas esse Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque Tu faz com que a nossa existência ela se torne significativa e verdadeira aos Teus olhos e aos olhos também das pessoas que estão conosco. Abençoe a cada um de nós e que possamos experimentar essa Tua mão todos os dias. Obrigado pela vida do Rafael, pelo livramento que ele teve, pela restauração que ele está aqui conosco. Abençoe, Senhor, quem precisa de cura, quem está hospitalizado, enfermo, em nossos lares, em hospitais. Intercedemos pelas nossas famílias, pelo nosso país, pela paz. Que Teu Espírito nos impulsione para perceber a Tua presença em todos os momentos. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Amém. E eu quero desejar a você, meu querido, a você, minha querida, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que você o experimente a cada momento e que você seja surpreendido por essa presença real e verdadeira de Deus na nossa vida. Um abençoado domingo, abençoada semana, e quando você assistir o programa, você tem um abençoado dia. Obrigado, Rafael, pela sua presença, né? Sempre importante, sempre oportuna, e que continue essa bênção aí conosco. Amém. E assim nós encerramos ouvindo mais um hino. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.